vascaíno, Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre o gigante da colina. Galera, uma ressaca, domingão aí, ensolarada aqui no estado do Rio de Janeiro, dia 13, galera, de abril. Vascão aí anotou mais 3 pontinhos na conta do Coutinho, não, na continha do Verrete, é isso aí. Pirata da colina tá massa, meu irmão. O homem tá insustentável, como diz o comentarista aí da Globo aí, né? Ele é ridículo. Estamos aí com a felicidade de uma vitória. Vasco é assim, meu irmão, é um carrossel de emoções, é um sobe, desce, uma hora a gente quer matar, outra hora a gente quer beber, festejar, jogar cerveja pro alto e sair correndo, meu irmão. É isso aí, Vasco é esse carrossel de emoções aí em nossas vidas, beleza, galera? Antes das informações, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? Ajudando o canal a crescer aí. A gente chega aí às vezes puto, sai falando um monte de coisa aqui, às vezes a gente tá alegre demais como hoje. E é assim, galera, o canal é democrático, o canal aí não é polêmico, né? Às vezes eu torno aí algumas coisas aí polêmicas, mas fica à vontade aqui no canal Falando de Vasco, beleza? Ajudando a gente a bater 1000 inscritos aqui no canal. Vamos para algumas informações pós-jogo. Foi ontem, fiz uma análise do jogo ontem do Vasco e eu opinei muito a parte mental e falei pouco físico, pouco técnico, tá? Não físico, mas um pouco técnico. Por quê? Porque visivelmente a gente vê o Vasco com problemas mental quando ele entra dentro de campo. É uma responsabilidade que abrange a todo o time do Vasco, não só o time, mas todos os decorrentes aí que veste a camisa do Vasco. Setor financeiro, o scout, o presidente, o médico, fisiológico, academia e blá blá blá, todo mundo aí tá nesse barco. Cada jogo é um dia de tensão dentro da colina. E explico, senhores, por quê. Há mais de 23, mais de 24 anos aí, o Clube de Regata Vasco da Gama não consegue trazer aí um título, né, para sua massa aí vascaína, não consegue aí trazer bons jogos, boas contratações, e isso vai minando a paciência do vascaíno, que agora, no século XXI, em 2025, parece que o torcedor já está aí na tampa da chaleira, meu irmão. A gente não aguenta mais, ou vocês mudam alguma coisa, ou a gente começa a mudar a nossa postura. Diferente de outros clubes, outros times aí, o Vasco aí acaba entrando aí nessa pilha também, sendo pilhado pela sua torcida. E visivelmente, ontem a gente viu aí que Vasco aí arrecadou 1 milhão, cento e poucos mil reais aí com a venda dos ingressos, mas foi aí dentro do campo uma margem de... O último jogo foi 21.450, ontem foi 15.995, ou seja, foi um pouco acima da média, tá? Um pouco acima da metade da média de público de São Januário, mas isso já é um reflexo, tá? Daquilo que a gente quer que o Vasco seja, e o Vasco não entrega. A gente questiona o placar de ontem, eu estava falando no canal, 1-0 para o Carille meter o pé. A minha postura sobre o Carille, ele ainda continua. Estou falando agora a parte técnica. A parte técnica, o Carille, ele entrega resultado, ele foi contratado por isso. Ajeitar a cozinha que ele não ajeitou, a parte defensiva do Vasco não ajeitou. Ele é um técnico que traz resultado, mas traz resultado dessa forma. Portanto, que o percentual dele acabou de aumentar um pouquinho, vou trazer decorrente o vídeo. Mas o meu pós-jogo, eu falei mais do emocional. O Vasco jogou muito mal. Primeiro tempo, ele estava muito abaixo de esperar um time que está dentro de casa, mando de campo. Não era um Flamengo, não era um Palmeiras, não era um Corinthians, um Atlético Mineiro que a gente estava recebendo dentro de casa. A gente estava recebendo, com todo respeito, o Sport Recife. Eu até botei ontem no thumb e-mail, depois você confere aqui no encarte, que eu vou colocar. O pós-jogo de ontem eu botei lá, o símbolo do Sport Recife é um leão. Aí eu botei o Simba, filhote pequeno, perto do Verrete. Pô, superioridade é maior.
O elenco é maior, a gente está dentro de casa, tem torcida, a torcida ontem estava com Carille, porque queria resultado. Mas a maneira que ele traz dentro de campo, a forma que os jogadores se comportam, não é um Vasco da Gama. Não é, é diferente. É diferente. O Vasco tem que participar dentro, mas o time está abatido, então é uma engrenagem. Ele bota a lenha, começa a pegar fogo, bota outra lenha, bota o fogo, bota a lenha, cresce o fogo, e o Vasco vai indo assim. Mas trabalha muito mal a bola. Fica jogando entre os quatro últimos, a quarta linha, que é o PH, João Vitor, ontem foi o Lucas Freitas, e o Piton fica trabalhando a bola ali na frente da área. Não tem uma jogada construtiva, não tem um jogo. O jogo do Vasco é isso, apático, para trás, esperando alguma coisa acontecer, até tomar um gol. Aí Vasco, com seu psicológico fraco, quando toma um banho, quando toma um gol, aí ele vai, recua, e o Vasco fica lá apático. O Vasco, quando ele vai decidir jogar, é no segundo tempo. Pô, Washington, mas o Vasco ontem fez 2-0 no primeiro tempo. 2-1. É 2-1? É, 2-1 no primeiro tempo. Foi 2-1 no primeiro tempo. Os 3 gols, para ser sincero, foi do Vasco, né? Apesar que um foi contra do Hugo Moura. O Pitbull lá acabou dando uma graça lá pros caras. Mas mesmo assim, meu irmão, mesmo assim, o jogo foi abaixo. No segundo tempo, o jogo mudou. O Vasco já entrou melhor em campo. Já jogou melhor, já estava com resultado, mas ainda estava à beira de um aprisco que se chama um empate ou uma virada. E o Sport Recife estando em cima. Então, psicológico, a gente vê nitidamente que é uma área, antes da bola no pé, precisa ser trabalhada. Por isso que eu falei assim, o Fernando Diniz eu gosto, porque ele é um psicólogo e é um técnico bom da pomba. Da linha de frente da área para frente, ele é massa. Mas quando ele vem com essa jogada de sair com as bolas nos pés do zagueiro, aí isso me lembra as peças que eu tenho e eu vou pensar a primeira coisa, vai dar ruim. Porque o elenco do Fluminense era melhor, o sistema defensivo, do que o do Vasco. E o Vasco, o Fluminense tomava na cabeça. Ele foi tentar fazer isso lá no Cruzeiro lá. Tomou na cabeça, imagine aqui no Vasco, entendeu? Mas foi cogitado outro nome que provavelmente vai ser o Serginho, né? Então, tá aí, o Jorginho que já foi técnico no Vasco. Ficou aí, eu lembro que uma das suas passagens aqui no Vasco, não lembro qual foi o ano, se você lembrar, você me diz aí. Se eu não me engano, o Vasco ficou, acho que 26, 36, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar e trago no próximo vídeo. Invicto, cara, com o Jorginho. Caraca, foi massa. Era Jorginho e Luizinho junto ali no Vasco. Rapaz, arrebentaram. Bom, enfim, foi épocas passadas, tá? Bom, e falando sobre esse pós-jogo, essa ressaca positiva, o Vasco ganhou com polêmica e hoje a mídia está discorrendo aí que mais uma vez o Sport foi prejudicado. Eu falei no pós-jogo que o Vasco, aquele segundo gol do Verratti de cabeça, o jogador que recebeu uma dedada no olho, ele tá falando que recebeu uma dedada no olho, o defensor, ele me saiu ali no pós-jogo ali com os repórteres, falou, tomou uma dedada no olho, o Verratti deslocou com a mão e acabou sendo uma falta e o juiz foi chamado na sala do VAR, ele foi lá, olhou e ponto, ele ainda deu continuidade o aval do gol. Eu, Washington, tá, canal falando de Vasco. Se é contra o Vasco, eu ia falar pra cacete. Se é a favor do Vasco, eu vou falar que foi falta. Foi falta. Beneficiou a gente? Beneficiou. Mas aquele gol do Verratti de cabeça foi falta. O juiz não anulou. Então foi um erro, tá? Mas de fato foi falta sim. Bem claro, o Verratti veio de trás, veio cheio de braço, veio cheio de cotovelo, meteu o dedo no olho do cara e toma aí Sport Recife, mais uma vez prejudicado com um gol, tá? Mas leve em consideração, a gente tomou um gol porque a gente deu um gol para vocês. Então, no empate a gente sairia com 2-0 dentro do São Januário, beleza? Então, dentro dessa linha de erro de arbitragem, eu vi também que eu esqueci de mencionar, o Botafogo ontem contra o Bragantino também foi um time prejudicado, tá? Uma saída de bola de escanteio ali, bate-se o escanteio, o mesmo jogador que bateu o escanteio, ele entra mais para dentro da área, recebe a bola, já estava impedimento,
lança a bola na área e sai o gol do Bragantino. Isso também foi discrepante, ou seja, em questão de arbitragem, parece que nada mudou. Mudaram, trouxeram o gringo, afastaram, expulsaram o cacete a quatro, nada mudou. Continua ainda a mesma situação e vai perpetuar dessa forma, tá? Porque são seres humanos, é passivo de erro e vai continuar errando. O problema é que as câmeras não captam o que deviam captar, a sala do VAR, que é um acessório para poder ajudar, entendeu? A reivindicar um erro, e mesmo assim eles não conseguem acertar. Então, lamento aí pelo Botafogo. O Botafogo perdeu 1-0. Eu vou falar aqui o placar aqui das rodadas de ontem e as rodadas que daqui a pouco vai começar. É às 2h35 agora da tarde que eu gravo. E você fica ligado. Galera, olha só. Vasco em terceiro lugar, 6 pontos, junto com o Juventude, dividindo ali 6 pontos, e Palmeiras, 7 pontos líder, tá? Então, Palmeiras, Juventude, Vasco, a gente está ali no G4 temporariamente, depende aí de alguns resultados do Fluminense, depende de alguns resultados aí de algumas equipes aí, se vai ou não vai, do Flamengo, se vai ou não vai tirar o Vasco da terceira posição. Mas é início do campeonato, mas é bom que estejamos lá em cima e pontuando, que é mais importante. 3 jogos, 6 pontos, estamos na média aí boa, tá? Mesmo o Carille aí matando a gente de raiva aí. Vegete, 3 gols, 3 gols no Brasileirão. Vegete tá artilheiro, tá? Do Campeonato Brasileiro. É o início, já tá lá, ó. Vegete, Pirata da Colina, 3 golzinhos, anota na conta do pai, beleza? O Verrete tá massa, meu irmão. Ele recebeu ontem, antes do jogo, uma placa pelo presidente aí, Pedrinho, muito legal, uma homenagem aí, tá? Ao Roberto Dinamite, né? Foi um baita de um dos artilheiros do Vasco, principalmente no Campeonato Carioca. Um homem fazia gol igual máquina, entendeu? Quem era Cristiano Ronaldo perto do Roberto Dinamite? O bicho era bravo. E aí ele acaba ganhando uma plaquinha. Eu vou deixar aqui, passando aqui para você agora no momento aí, eu já separei, tá? Para você ver, recebe essa homenagem. Que homenagem é essa? Ele tá com 46 gols, é o segundo maior artilheiro do século XXI dentro do Vasco da Gama. E assim eu posso dizer também todos os times do Brasil, cara. Ele é o sublime aí, um dos maiores artilheiros no século XXI de todos os times do Brasil, tá? Se você pegar aí o Germancano lá no Fluminense, tem muito gol? Tem, mas ele já passou o Germancano e tem passado aí uma galera aí do Corinthians, do São Paulo, Carelli lá, e o Verrete tá massa. Então ele recebeu essa plaquinha aí. Ele agora é o segundo lugar, ele passou o Germancano, que estava com 43 gols, ele tá com 46, e agora sua próxima meta, falta 40 gols para estar passando o primeiro estrangeiro uruguai. Vidia Doringa, tá? Vidia Doringa tem 83 gols, o Verrete está com 46, falta 40, ele empata com o homem. Vamos torcer pro Verrete esse ano e ano que vem, que ele ainda tem contrato com o Vasco, bater aí. É muito gol, meu irmão, mas o Verrete está fazendo um gol de orelha, está fazendo um gol de pé, de pata, de cabeça, de costas. Um homem entrou na área, gol. 2 golzinhos na conta do pai aí, beleza? O Maurício Lemos, a gente sabe que ele não entrou em campo porque está com a 12ª costela fraturada depois do impacto, tá, do atacante do Melgar, esse jogo que foi pela Sul-Americana. O departamento médico não diz o tempo que ele vai ficar fora dos jogos, não é uma lesão grave, porém ele está encostado. Então se acostuma a estar vendo aí Lucas Freitas no seu lugar, que não é ruim, tá? O Lucas Freitas ainda é um pouco melhor do que o Lucas Oliveira, que é um outro também que está aguardado lá no departamento médico. O último jogo que ele fez pelo Vasco, ele sentiu, se eu não me engano, foi contra o Flamengo. Foi contra a Libertadores da primeira ida lá no Peru, tá? Ele jogou lá contra o Melgar, isso aí, foi isso mesmo. O que o Maurício Lemos fraturou em São Januário foi contra o Puerto Cabete, fazendo essa mudança aí. Então o Oliveira não faz muita diferença, zagueiro ruim pra caramba aí, que saiu das Conchichinas aí. Ele veio do Cruzeiro, né? Ele veio do Cruzeiro, muito mal zagueiro aí, tá aí sentindo a coxa, vai ficar sentindo a coxa e vai ficar guardadinho lá, beleza, galera?
Vamos lá, ó, estatística do Fábio Carilli, tá? Estatísticas aí. 17 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, isso contando desde o Campeonato Carioca até o seu momento aqui, Brasileirão e Sul-Americano, tá? 27 gols que ele fez de todas as suas equipes e 18 gols sofridos, tá? Com a margem de 58%, que são números bem expressivos para um técnico no início de um trabalho. É bom os números dele? É, mas condiz com aquilo que a gente vê dentro de campo? Não. Entendeu? A forma, a gente cobra ele, a forma que ele conduz o seu time. Ontem, pela primeira vez, eu vi ele fazendo 5 substituições que o time do Vasco não caiu. Entendeu? Não caiu. Ele tira o Verratti, me coloca Alex Teixeira. Ele poderia estar colocando o Ryan? Poderia. Ele me saca o Nuno e coloca o Ryan. Entendeu? Ele me saca o Benjamin Garré e coloca o Adson. Ele me tira o Coutinho e me coloca o Payet, e ele me tira o Tietchan e coloca o Jair, que inclusive fez um bom jogo ontem. Então o time continua mantendo, e conforme eu falei, o Vasco da Gama jogou melhor no segundo tempo. Alguma coisa aconteceu. Inclusive até a torcida também ficou lá gritando lá, a favor lá do Carilli, lá, dando apoio, gritando Vasco, beleza. E ele dá uma coletiva falando que muito bom ver aí os torcedores do Vasco dando um apoio, ajudando, sustentando. A galera tá enfesada com ele, tá pau da vida, não tem muito o que fazer, então vamos apoiar o Vasco dentro de campo. Mas depois ele vai receber as críticas. E crítica ele ia receber ontem, caso se ele perdesse ou empatasse dentro de casa. Como ele trouxe um positivo, né? Um ponto positivo, tá? Maciço ali, sólido, de 3-1 em cima do Sport, sabendo que nós não tomamos gol ainda do Sport, mesmo que ele tentasse, então ele acabou aí se salvando por mais um pouco, mantendo aí como técnico do Vasco. A minha opinião muda? Não muda, continua a mesma. É início de temporada, vai pegar só batata quente daqui para frente. Terça-feira tem Ceará, 21h30, lá no Castelão. Tá? O Vasco vai viajar, vai partir lá para os conterrâneos lá e ó, Ceará aí perdeu aí seu jogo, tá? Vamos falar aqui rapidinho, ó, Vegete, artilharia dentro do Vasco, o Vegete tá com 13 gols, o homem tá massa, não segura ele, tá? Tá aí 13 gols, Coutinho 5 gols, Ryan tá com 3 gols, PH e Nuno Moreira tá com 2 gols, aí tem Paulinho Babilônia, Paulinho, Hugo Moura, o Wallace, tá? Paulinho Babilônia e o Wallace são da Sub-20, quando eles jogaram o Carioca. O Paulinho, o Hugo Moura, 1 gol, tá? Então, a gente vê aí, tá atualizado. Senhores, os jogos de ontem foi Juventude Ceará, 2-1, Juventude ganhou. Bragantino, né? Bragantino e Botafogo. Bragantino ganhou o Botafogo, 1-0. Palmeiras e Corinthians, teve polêmica nesse jogo também, tá tendo polêmica pra caramba com o Palmeiras, então fica de olho que esse ano aí eles vão fazer de tudo pro Palmeiras ser campeão. O problema deles é o Vasco, que a gente tá lá então, mas na frente deles aí, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras ganhou o Corinthians 2-0, Vascão da Gama, Pirata da Colina 3-1 em cima do Sport Recife. Hoje, 4 horas da tarde, Bahia e Marisol, Bahia certamente deve vencer esse jogo. Grêmio e Flamengo, 15h30, tá? São Paulo e Cruzeiro, 15h30, às 15h30, olha, às 17h30, Flamengo e Grêmio, e 17h30, São Paulo e Cruzeiro. À noite, 19h30, Fluminense e Santos. Se Fluminense ganhar, passa o Vasco. Se Flamengo ganhar, passa o Vasco, tá? Fortaleza Internacional ganhar, passa o Vasco também, às 20 horas, Atlético Mineiro e Vitória às 20h30, e todos os jogos da terceira fase do Campeonato Brasileiro vai discorrer agora, domingo, tá? Amanhã, né, segunda-feira não terá jogo e os jogos vão começar terça-feira em diante. Beleza, cara? Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação em todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Se chegar notícia nova aí, a gente traz aqui no canal mais tarde, beleza? Fui!